Agora o apóstolo Paulo, do versículo 18 ao versículo 25, ele vai nos mostrar que a sabedoria humana e a palavra da cruz são coisas opostas e nos mostra que o evangelho não é uma mensagem para o intelectual e que essa verdade foi amplamente demonstrada pelo fato de que a igreja em Corinto tinha poucas pessoas sábias segundo o mundo e que Paulo não pregara uma mensagem assim enquanto estiver em Corinto. Vejamos o versículo 18. Pois a palavra da cruz, ou a pregação do evangelho da cruz de Cristo, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão se perdendo, para uma perdição eterna, para uma condenação eterna, a pregação do evangelho da cruz de Cristo é inútil, não tem valor, mas para aqueles que foram alcançados através da pregação da cruz de Cristo, é o poder de Deus para a salvação deles. Vejamos no versículo 19, onde Paulo diz: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus, ele confunde a inteligência dos arrogantes, daqueles que se dizem sábios. Olha o que ele diz no versículo 20. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aqui o Senhor nos mostra uma coisa linda, que a sabedoria do homem se torna inútil diante da sabedoria de Deus. E que a sabedoria de Deus diante da intelectualidade do homem ou da sabedoria humana é loucura. Olha o que diz no versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Uma coisa linda que Deus ele nos mostra aqui nesse versículo 21, que o Senhor não se revelou, o homem não conheceu a Deus através da sua própria sabedoria. Pois se o homem tivesse conhecido a Deus a sua própria sabedoria, ele não tinha levado Cristo à crucificação. E nós vemos que Deus aprovou a Deus se revelar ao homem através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, através da sua ressurreição, através da pregação do Evangelho ao qual Cristo comissionou a sua igreja no Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós vemos que Deus aprovou a Deus se revelar aos homens através da pregação do Evangelho. Então nós vemos o plano divino, o propósito de Deus, que através da pregação do Evangelho, através da proclamação do Evangelho, essas pessoas, aqueles que creem, fossem salvas. E nós vemos que no versículo 22, Paulo diz, porque os judeus, eles pedem sinal. Aí nós lembramos da época de Cristo, quando os judeus pediram um sinal para Jesus, e o Senhor Jesus disse que o único sinal que eles teriam seria o sinal de Jonas, aonde ele refere-se aos 3 dias, né, aonde Cristo ele iria morrer e ao 3º dia ele iria ressuscitar, pois ele diz que aquela geração era uma geração incrédula, uma geração que se movia através de sinais. E Paulo também diz aqui no versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os gregos eles buscavam ser persuadidos através de palavras de sabedoria humana. Mas Paulo diz no versículo 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Paulo ele diz isso porque aprove a Deus confundir os sábios daquela época pela pregação de um Cristo crucificado. Os judeus que não o queriam porque esperavam que o Messias viesse como um poderoso conquistador. Quando ele veio para ser crucificado, se escandalizaram dele. Os gregos ou os gentios não puderam ver nenhuma razão para a salvação por meio de um malfeitor crucificado da Judéia. Para aqueles que ambas as classes que acreditavam, Cristo era o poder e a sabedoria de Deus. Então, o caminho de Deus para a salvação é a cruz de Cristo. E por isso que Paulo, quando chega à cidade de Corinto, ele só tem uma pregação, ele só tem uma mensagem, é a mensagem da cruz. E nós vemos aqui no versículo 24, onde Paulo diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, porque é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria de Deus está revelada na cruz. A fraqueza de Deus está revelada na cruz, mas a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E Paulo agora ele vai tratar, para finalizar esse capítulo 1, a escolha de Deus quanto aos seus seguidores. A maneira de Deus escolher. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que o Senhor Jesus, quando ele escolheu, quando ele vocacionou, quando eles foram chamados por Cristo através da pregação do Evangelho, como Paulo diz aqui no versículo 26, irmãos, observai vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Paulo mostra que no meio da igreja, Cristo ele não chamou muitos intelectuais, Cristo não chamou muitos ricos, Cristo não chamou muitas pessoas poderosas. Através da pregação do Evangelho de Cristo na cidade de Corinto, não foram alcançados muitos sábios, muitos ricos, muitas pessoas que tinham uma influência muito grande naquela cidade. Não foram essas pessoas alcançadas. E Paulo diz no versículo 27, quem foi chamado através da pregação do Evangelho? Ele diz no versículo 27, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Isso é maravilhoso. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes. Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Os loucos são aqueles que são ignorantes, são aqueles incapazes, aqueles que o mundo ele olha e fala não tem mais jeito, aonde o mundo olha para essas pessoas e fala eles nunca vão chegar a lugar nenhum, eles nunca vão ser ninguém na vida. Pessoas que aparentemente são ignorantes referente às coisas de Deus, são pessoas incapazes até mesmo de serem alguém ou de se tornarem alguém na vida. Pessoas fracas, pessoas que não têm poder, pessoas que não têm influência nenhuma, pessoas que muitas delas não têm nenhum recurso, às vezes nem de sabedoria, de conhecimento e às vezes um recurso financeiro. Muitas que talvez não saibam nem ler, são pessoas simples. E Deus, Ele escolhe essas pessoas. O Senhor Jesus, Ele escolhe essas pessoas.
Essas pessoas ouvem a pregação do Evangelho e se rendem a Cristo. E Deus, ele diz aqui, através do apóstolo Paulo, no versículo 28, para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo acha que não tem valor. Deus escolheu os humildes. Deus escolheu aquilo que o mundo ele despreza. Assim foram aqueles que foram alcançados através da pregação da cruz na cidade de Corinto pelo apóstolo Paulo. E ele encerra dizendo no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então Paulo ele mostra quem eram aqueles, para que eles pudessem fazer um exame, para que eles viessem a reconhecer quem eles eram, quem Deus escolheu para formar a sua igreja, aqueles que Cristo alcançou através da pregação do Evangelho, mostrando para eles quem eles eram e quem eles se tornaram em Cristo Jesus, que não havia motivo de se orgulhar, não havia um motivo de se vangloriar, não havia motivo de se gloriar em si mesmo. Isso é o que a pregação do Evangelho, a obra de Cristo faz na vida das pessoas. E isso Paulo queria que eles entendessem, pois dentro da igreja haviam pessoas que estavam se gloriando em si mesmas, pessoas que estavam vivendo uma vida orgulhosa, soberba, arrogante, pois eles haviam esquecido quem Cristo os havia chamado, como Cristo entrou na vida deles, quem eles eram antes de Cristo fazer essa obra. Isso é importante. Nós não podemos esquecer nunca quem nós éramos antes de Cristo entrar na nossa vida, para que nós venhamos entender que nós não temos do que se gloriar em nós mesmos. Nós não podemos nos gloriar na nossa carne, nós não podemos nos gloriar na nossa sabedoria, nós não podemos nos gloriar nos nossos dons, nós não podemos nos gloriar em tudo aquilo que Cristo ele nos concedeu, porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo é para a honra e glória dele. E diz assim no versículo 30 e 31, mostrando que Cristo é a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Versículo 30 ao 31, diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso nos mostra que Deus, ele nos uniu em Cristo. E ele nos fez Cristo, através de Cristo, com que nós venhamos ter sabedoria, né? Deus, ele nos uniu em Jesus Cristo e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E por meio de Cristo somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos por Ele. E para encerrar no versículo 31, ele diz: para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Se nós tivermos que se orgulhar, nós devemos nos orgulhar não em quem nós somos, não o que nós temos, mas nós devemos nos gloriar daquilo que o Senhor ele fez na nossa vida, daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e daquilo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida. Espero que esse ensino ele esteja abençoando a sua vida. E logo nós iremos meditar no capítulo 2 de 1ª Carta aos Coríntios. Amém? Deus te abençoe.